Então, Michel, quer continuar? Enquanto o pessoal vai entrando, vamos continuando. Pode falar. Sim, tá dando para ouvir bem? Deixa eu desligar meu áudio aqui, só um pouco. Michel, tá dando pra ouvir, só que o som tá meio estourado um pouco, parece. Deixa eu baixar a duração do microfone. Só um instante. Melhorou agora? Tá um pouco melhor, aham. Tá. Bem, continuando nessa mesma linha de raciocínio que a Natália estava da questão da imparcialidade, bem, os servidores, eles devem agir com imparcialidade, certo? Bem, então, aplica-se sobre eles as mesmas regras aí do impedimento de suspeição que se aplicam aí aos juízes, por exemplo. Bem, no caso da advocacia, não é preciso ter essa atitude imparcial. E acaba tornando o trabalho suscetível a uma confusão moral, né, onde o servidor tem esse aspecto imparcial e o advogado não. Então, isso traz uma dificuldade nessa situação. Bem, no caso da proposta, permitir atuação em comarca diferente, ou até mesmo na mesma comarca, porém em áreas diferentes, pode causar uma perturbação no modo comportamental esperado, tanto como servidor quanto como advogado. Da mesma forma, a questão da captação de clientes pode ser gerada involuntariamente, né? Porque devido à exposição, né, a pessoas que possuem demandas estão a ver o profissional aí, então, como servidor, de repente, um provável e bom profissional advogado, né? Isso aí pode ser uma situação que transpareça essa ideia. Bem, isso pode ocorrer tanto pela proximidade, né, que ele veio a ter com o servidor, ou pela própria conveniência de ter ali próximo esse profissional que pode estar atuando aí também como advogado. Bem, em um aspecto um pouco pior, esse possível cliente poderia pensar aí que o servidor, que essa pessoa teria uma atuação diferenciada e poderia ter benesses ou contatos que o favoreceriam, né? Essa diferenciação por parte do cliente entre as atuações, com certeza, seria de difícil explicação, né? O cliente teria uma dificuldade em entender essa separação. E pior, né? Isso poderia realmente ser verdade, né? Não sendo apenas uma suposição por parte do cliente. Veja, o servidor tem acesso a uma série de sistemas, plataformas, recursos, até mesmo órgãos públicos, né, que o advogado comum não tem acesso, e dessa forma o advogado também possui recursos que o servidor não tem. Essa separação seria alguma coisa aí beirando o impossível, né, digno do diagnóstico de proporcionalidade, né, no sentido figurado, claro. Então, nesse caso, nós poderíamos ter, na minha opinião, um super advogado, mas um péssimo servidor público, né, visto que na balança aí, os benefícios com certeza tenderiam para a atuação como advogado e não como servidor, né? Concordo. Concordo com você, Michel. Gostei do exemplo, da analogia que você fez. É realmente isso mesmo. Alguém mais do grupo quer falar mais alguma coisa em relação a esse assunto? Do grupo, não? E os demais? Não. Tá tudo dentro do que pelo trabalho ali, eu vi que vocês seguiram bem o que foi pedido. E os demais querem fazer alguma consideração, alguma pergunta? Não? Tranquilo? Espera aí que o chat não abri aqui, deixa eu ver. Parabéns. Obrigada, Anselmo. Pro de vocês também. Como diz a Laísa lá, não dá para aplaudir, né? Não tem a palminha pra gente fazer. Não tem como. Então, vamos para o grupo 3. Agora a Laísa. Isso, Laísa. Se surgir um barulho de trem ou de porquinho da Índia, não se preocupem que é os meus aqui. Porquinho da Índia. Os pets. Então, primeiramente, professora, eu só queria pedir desculpa que das jurisprudências ficou no lugar errado. Que era do policial e não do militar. Mas, enfim, só para contextualizar,
né? As incompatibilidades, elas consistem na proibição total do exercício da advocacia, enquanto os impedimentos, ele é como se fosse só uma proibição parcial. E por que isso, né? A doutrina, ela entende assim que existem algumas atividades que iriam, de certa forma, restringir a liberdade, no caso da atuação da advocacia, assim como em outras poderia, de repente, estar beneficiando, angariando clientes, e ambas as situações aí estaria ferindo o código, né? E também a livre liberdade aí da atuação do advogado. Então, esses impedimentos, né, as incompatibilidades, elas seriam realmente para evitar que existisse essa restrição, de repente você ficar ligado a algo, né, do teu outro trabalho, e você não possa exercer da forma que você teria que exercer, né? Então, o nosso artigo seria o 5º e o 6º. O 5º, ele fala sobre a incompatibilidade com as atividades policiais. Isso tanto os vinculados direta e indiretamente. Então, não é só o policial, lá o PM, que não pode, no caso, exercer a advocacia em conjunto com a atividade policial. Ele vai abranger, no caso, todos os policiais de qualquer natureza. E já adianto que isso causa uma certa confusão ali com o conselho da OAB em relação a outros órgãos aí, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Mas, basicamente, todos os cargos de funções vinculados direta e indiretamente, também funções administrativas e complementares, são consideradas atividades incompatíveis com a advocacia por conta dos pontos que eu comentei agora há pouco, que seria, no caso, uma restrição à tua atividade, né? E isso inclui também, né, os peritos, os médicos legais, despachantes policiais, guardas de presídio. Tudo que está relacionado com atividade policial é incompatível com a advocacia. Por que eu comentei da questão da confusão? A maioria dos julgados, no caso que a gente localizou, ele tratava da questão do agente de trânsito, que ele possui poder de polícia, mas ele não atua na atividade policial. Então, existe, até no trabalho ali a gente citou vários desses casos, e todos foram colocados que é compatível sim, porque os agentes de trânsito, por mais que eles tenham poder de polícia, eles não atuam na atividade policial. Então, não é incompatível. E, principalmente, eles têm, né, o poder de decisão ali, mas nada que vá interferir no caso, ou restringir o trabalho deles enquanto advogados, por exemplo. E o nosso outro inciso, ele fala sobre todos os militares na ativa. Os militares, né, existe parte da doutrina que entende que essa restrição, ela posso usar a palavra desvantajosa para os militares em si, porque eles entendem que é uma restrição desnecessária. E por que eles trazem isso? Eles colocam que, por exemplo, por que os engenheiros que estão lá dentro da atividade militar podem se cadastrar no CREA, acho, né, o deles, no CREA, alguns administradores têm o cadastro no CRAS, isso tudo sem nenhum tipo de impedimento, tanto na questão ali da inscrição como da atuação, e os advogados não podem. Né? E volto ao ponto que eu havia colocado no começo, que ficaria muito difícil você conciliar, por exemplo, seguir o regimento da OAB e o estatuto lá do militar, por exemplo. Uma coisa ia atrapalhar a outra, então, ao ver da advocacia, iria estar restringindo muito e o advogado em si, ele não conseguiria exercer com liberdade da forma que ele tem que fazer. Então, né, esses dois incisos são um pouquinho mais reduzidos, né, do que os outros que foram comentados,
mas também eles abrangem muita coisa, né? E até a questão dos militares aposentados, existem controvérsias em relação a isso, porque apesar de alguns estarem na reserva, por exemplo, algo assim, né? Então, existem julgados a favor, né? Não pode fazer a inscrição, assim como existem contra. Então, isso, assim, pelo menos pela doutrina, tem os dois entendimentos, mas, no geral, eu acredito que seja isso. Muito bem. Vocês acharam bastante julgado, né? Sim, ficou até um pouco extenso ali. Não, Por isso mas que eu comentei que ele ficou descontextualizado ali, porque ele ficou na parte de baixo e não era para ter ficado ali. Não, Mas, sem problema. Mas como dá para ver como tem, né? Muita coisa envolvida nesses incisos aí. Mas eu gostei também bastante, Liza. Pera lá, que tá entrando gente agora. Tá, os demais do grupo estão aqui também? Deixa eu ver. Sim. Sim. Deixa eu abrir aqui a Adriane, Ariane, Claudine, Jaqueline, Josmere, Marcos e Valéria. Alguém do grupo tem alguma consideração para fazer? Falar mais alguma coisa que viu durante as pesquisas? Não? Na verdade, a Laísa já falou tudo ali, né? Porque o nosso tema foi bem enxuto, né? Uhum. Só ali a mesma parte do policial e do militar, né? E a gente fez o esquema de todo mundo pesquisar a mesma coisa e depois juntar, sabe? Então, na verdade, todo mundo acabou fazendo o trabalho ali, né? E também, né? Eu acho assim que é desvantajoso para os militares, né? Porque já que outras profissões permitem as duas atividades, por que eles não poderiam, né? Não podem exercer a advocacia, né? E vocês procuraram algum livro, algum doutrinador que fala sobre isso? Na verdade, a única coisa que eu encontrei mesmo, professora, foi assim que não existe possibilidade, que a única possibilidade seria assim, ou ele se afasta do exercício militar, né, e exerce a advocacia, ou se ele voltar para o exercício militar, até a ordem dele é cancelada, né? Então, não consegui encontrar nada que Justifica. não fosse isso, que não fosse essas duas opções, só tem essas. Mas o único não encontraram doutrinador, nada. Por que o legislador resolveu fazer isso? Por quê? Qual a justificativa do militar não poder advogar? assim, o legislador que eu encontrei, ele é meio antiguinho, lá da época da ditadura militar, 1967, o Sodré, né? E ele fala ali que os militares, eles estão presos a uma hierarquia muito ríspida. Então, por eles estarem dentro desse meio, toda e qualquer liberdade que eles teriam, no caso, para exercer a advocacia, ficaria, né, comprometido. Então, provavelmente, né, por não ter essa liberdade, realmente eles não conseguiriam trazer como que eu posso dizer, um trabalho, aliás, uma advocacia boa, assim, efetiva, que o porque problema é que a o estatuto, né? Não sei se é estatuto, né? Mas a parte lá militar, ela é muito rígida, né? Então, e outra, eles têm uma justiça totalmente deles, né? Não é misturada com a nossa, né? Eles têm um regramento só deles, né? Eu acho que é por isso, assim, ia entrar muito em conflito, porque ele, como militar, nunca ia poder passar por cima de uma regra que ele aceitou lá quando ele investiu Muita o cargo dele, restrição. né? É muita restrição, né? Muita restrição. E como eles têm até a justiça separada e tudo mais, é por isso, né? Então, não tem como estar misturando. Tá certo. Gostei bastante também. Parabéns, pessoal, pelo trabalho.
todos os 3 trabalhos, eu gostei bastante. Tanto o escrito quanto a apresentação, achei que vocês foram bem a fundo e sucintos, né? Gostei mesmo. Alguém quer fazer alguma consideração agora no grupo, no último grupo, ou sobre o trabalho em si? Já que estamos hoje em 31, olha só. 31 alunos, gente. Tá até bonito de ver hoje. Prova, né? Prova, o povo aparece. Até no Zoom é assim. Tá, agora fiquei sabendo disso. Bom, pessoal, hoje até eu gosto sempre de estar trazendo, como a nossa disciplina de ética, né, eu sempre trago coisa que está acontecendo. Então, nada a ver com o assunto aqui do trabalho, mas, assim, eu até ia postar lá no grupo, acabei esquecendo. O que surgiu de novo na ética, falando, está sendo uma discussão, na verdade. Devido à pandemia, todo mundo está sabendo do auxílio emergencial, né? Então, dos R$ 600, quem tem direito, né, entra, faz cadastro. Então, existe um cadastro para ser feito, né? Existe um aplicativo, tudo, que a pessoa, então, para não precisar sair de casa, acessa por ali para poder mandar os dados e ver se tem direito ou não a esse benefício. Enfim, saiu determinação, não é uma determinação, é uma recomendação do CNJ, né, e do Conselho da OAB Federal, dizendo que os advogados não podem estar cobrando honorários para estar fazendo esse cadastro, fazendo o pedido, então, de benefício para os clientes. Então, é uma recomendação. Está tendo muita discussão sobre isso. Então, porque a recomendação fala isso porque eles estão utilizando o Código de Ética, falando que não é ético cobrar honorários em cima de um valor, né, pequeno, de R$ 600, que seria numa época de pandemia, está tendo tanto problema, e essas pessoas que estão atrás desse benefício seriam pessoas mais carentes. Então, assim, queria só constar aqui que está acontecendo essa discussão e queria saber, assim, a opinião de vocês sobre isso. Se alguém puder conversar comigo. Professora. Pode falar, então, eu sou contadora, né? E eu passei por isso há muitos anos, né? Porque agora, né, tem aquela nova modalidade que é o MEI, né? E o contador também não pode cobrar para abrir um MEI, né? É antiético também. Então, eu sei o que vocês estão passando, porque a gente estuda para poder ganhar o pão, né? E o governo vai lá e simplesmente dá outro serviço de graça, né? Eu entendo. Realmente são pessoas que não têm, né? Estão passando por um momento difícil. Igual o MEI também é uma modalidade de empresa para uma pessoa realmente com um capital bem menor, né? Então, realmente é uma pessoa que vai começar com pouca coisa, não tem dinheiro para estar investindo ali, ainda mais pagando o contador, né? Mas tem os dois lados, né? Tem o lado da solidariedade, tem o lado que, poxa vida, eu estudei, não foi de graça, daí eu tenho que dar meu serviço de graça, né? Mas é que é muito pouquinho, né? Ali é muito fácil fazer o auxílio emergencial, fazer o cadastro. Isso que é a alegação, realmente, que não tem segredo. Você não precisa ser um advogado para fazer, né, fazer esse serviço, né? Só que tem pessoas que não são advogados e estão cobrando, vocês acreditam? Não, daí é complicado, né? Não são Isso tá advogados. errado, As pessoas usam de má fé. Então foi prestando uma assessoria e cobrando, sabe? Então, acho que essa situação, desculpa, acho que essa situação é diferente do caso da Valéria. A Valéria é uma atividade da contabilidade que poderia ser valorizado pelo contador, poderiam, de repente, cobrar um pouco, sei lá. Eu acho que é um pouco diferente. Esse caso é uma pandemia onde todo mundo tem que abrir mão. Eu mesmo já fiz o cadastro para várias pessoas, tá? Pessoas do interior que vieram me procurar, que sabiam que eu sabia fazer o cadastro e queriam até pagar. Óbvio que eu não cobrei. Imagina, R$ 600 e você vai cobrar algo. Eu acho que todo mundo pode abrir mão. Então, não tem porquê nessa situação específica, né? E, realmente, é um sistema, um aplicativo, desde que a pessoa tenha um pouquinho de noção, não é uma atividade específica do advogado, tá? Então, né, eu acho que tá certo pedir que não cobre. Então, assim, eu sou da mesma opinião, né? Falo que a gente está vendo tanto absurdo acontecendo nessa época, né? Tanto
era hora de se ajudar e as pessoas estão realmente querendo se aproveitar, na verdade, de algumas situações e tanta briga, né? E fica em casa, não fica em casa, e vamos trabalhar, não vamos trabalhar, então é uma coisa que está ficando bem complicada. Então, eu também sou da mesma opinião, né? Eu sou que nesse momento, eu acho que não custa ajudar, né? E realmente não é uma atividade privativa do advogado, né? É algo que qualquer um pode fazer, tanto que eles já fizeram isso para qualquer um fazer, né? Deixa eu ver o que estão falando, que não dá para entender isso, né? Já é um valor não muito considerável, por assim dizer até onde chega a má fé, tanto se ouvem aprender. Eu acho bem complicado também. Mas assim, eu queria trazer aqui para vocês, né, como é uma coisa que está acontecendo dentro da nossa disciplina. Então, conto aqui para vocês que está sendo bem discutido, porque tem advogados e advogados, tem pessoas e pessoas, né? Então, está dando bastante discussão. Eu sei que a OAB de São Paulo parece que está entrando até com um recurso, com, sabe, alguns remédios para não fazer valer isso. Mas eu lembrei, professora, na verdade, todos tentam puxar a sardinha, né? Nesse caso dos R$ 600, o governo federal deixou bem claro, até houve uns casos que o valor entrou e foi para cobrir dívidas do banco que a pessoa tinha, mas a Caixa teve que liberar por decisão, né, que não poderia. É uma verba de subsistência. Mas um exemplo que eu estou passando agora é em relação também, pela medida provisória da 936, que é a parte do financiamento para as empresas para poder pagar folha de pagamento, enfim, é uma verba específica para o caso emergencial, para situações bem específicas. E o BNDES liberou um crédito muito grande, a juro a 3,75 ao ano, que é o juro de custo que os bancos pegam, certo? E que você, enfim, seria uma forma muito simples de você pegar. Só que não é o BNDES que libera, ele tem o recurso, mas tem que ser via os bancos. Você não consegue direto no BNDES. Aí os bancos, que eu já entrei em contato, o que eles querem? Eles querem que a empresa tenha folha de pagamento com eles, querem que a empresa tenha pacote de serviço, isso e aquilo. Então, você veja, né, não é só o advogado, um ou outro que está querendo, já começa lá de cima. O próprio grupo bancário explorando, aproveitando a oportunidade para quê? Para angariar clientes, ou seja, tudo bem, tenho dinheiro, só que você, empresa, você tem que fechar um pacote comigo. Você já é uma verba emergencial também. Para os empresários, eles ainda querem fazer se aproveitar. Na verdade, é similar à situação de R$ 600. Bem complicado. Quer aproveitar, né? Ninguém tem, acho que, mais amor, não tem solidariedade, enfim. Então, eu só queria deixar registrado aqui porque trata da nossa disciplina e é algo que está acontecendo agora, então. Mas, pessoal, eu gostei bastante, todo mundo de parabéns. E alguém quer falar alguma coisa? Tudo tranquilo? Gente, quem não conhece, esse é o Ronaldo. Ai, que bonitinho. Ele se comportou, ele não fez barulho. Só hoje, né? Porque entra em pânico quando tem barulho aqui. Só. Então, pessoal, ficamos assim hoje. E daí, na próxima semana, os demais grupos apresentam, então, tá bom? Tá bom. Certo? Valeu, galerinha. Boa noite. Bom final de semana. Obrigada, professora, igualmente. Fiquem com Deus. Beijo. Obrigado, professora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.